Boa noite, meus irmãos. Uma alegria para nós, né? Podemos nos ajuntar agora para o culto ao Senhor e especialmente para considerarmos a sua palavra. Nós vamos abrir a Bíblia, um texto que é bastante conhecido. Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, vamos ler juntos os versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17, vamos ler. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, eu sei qual é a palavra que vocês menos gostam de ouvir. A palavra que lhes é mais desagradável, e a mim também, é a palavra não. Não. Tem gente que fala não rapidinho. Não. Tem gente que fala um não quilométrico. Não. Tem gente que insiste. Eu já disse que não. E aumentam um pouco o tom da voz. Tem gente que quase que soletra, né? N, tá? Ó, tio, não. Tem gente que canta, nananina, não. É. Quantas vezes você já ouviu a palavra não em sua vida? Mas ruim mesmo é quando você era menino. Eu lembro. Você é menino, sua mãe não precisava falar nada. Só com os olhos ela dizia não. A gente ouve essa palavra não muitas vezes. Como diz o pessoal, né? Tenta, porque o não você já tem. Parece que a premissa da vida é não. Poxa vida, muito difícil assim. Tudo é não. Parece que só para mim que é não. Ou só para você. Parece uma perseguição. E não é uma palavrinha assim, quase que violenta. Ela parece que tem uma antipatia no seu bojo, né? Ela é desagradável. Ela é quase terrorista. E você vai vivendo assim, ouvindo, algumas vezes sim, muitas vezes não. E você espera ouvir não de qualquer pessoa, menos de Deus. Porque Deus não pode falar não para você. Aí não. Aí não. Aí já é de menos. Deus é amor. Você vai argumentar, né? Deus é amor. Deus é bondade. Bondade e misericórdia, certamente. Então você sempre espera ouvir de Deus sim. Tem alguns crentes mais atrevidos que esperam ouvir assim, sim, senhor. É quase nesse ponto.
Pois é, meus irmãos, mas, por incrível que pareça, Deus muitas vezes diz não. Você não tem o direito de proibir a Deus de dizer não. E agora, a gente abriu a palavra de Deus aqui num trecho em que aparece o primeiro não para a humanidade. É aquele velho texto conhecido da proibição, né? Um texto aparentemente desagradável, como se a Bíblia tivesse a obrigação de ser agradável. Mas isso é outra história. Então aqui, Gênesis capítulo 2, obra da criação toda bonitinha, toda pronta, tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º dia descanso. Tudo era muito bom. Jardim do Éden. Menino e menina. Homem e mulher. Adão e Eva. E o Senhor deu uma ordem. Mas estava tudo bacana demais, né? Estava tudo muito bonito. Estava tudo muito certo. E agora, olha só. Em pleno Éden tem uma ordem. Uma ordem que, evidentemente, tem uma restrição. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Não. Não e não e não. Nananina não. Não. Não comereis. Pois é. Parece chato, aborrecido. Podia ter deixado todo mundo lá, quietinho, brincando, aproveitando, sendo alegre, enfim. Mas aí Deus diz não. E o que eu quero que você perceba comigo nessa noite é o seguinte: você precisa da palavra não. Você precisa da palavra não e eu preciso da palavra não. Precisa para quê, pastor? Você precisa da palavra não para preservar a sua humanidade. É a primeira grande verdade que ressalta desse texto aqui, que está assim bem conciso, sabe? Está tudo muito compactado, mas se a gente olhar assim bem calmamente, a gente consegue perceber, com bem clareza. Bom, você precisa da palavra não para preservar a sua humanidade. Ora, até esse momento, o texto de Gênesis havia descrito a obra da criação com toda a sua grandiosidade. Tudo era muito bom. Especialmente quando se foi narrar a criação do homem, mais ênfase ainda se deu à dignidade da criação de Deus. O homem é descrito como sendo a imagem, a semelhança de Deus, e isso deve ser uma coisa assim extraordinária, porque é um detalhe que em relação a outras criaturas não se diz. Mas do ser humano se fala isso. Então, há um destaque, parece que está mais perto, mais próximo da glória de Deus. E mais tarde, no Salmo de número 8, o salmista veio a dizer que de glória e honra o coroaste. Então, a descrição da criação do ser humano foi feita assim, de uma maneira
enfática. A dignidade do ser humano está sendo ressaltada. A dignidade do homem só pode ser observada diante do Criador. Criatura nenhuma tem sentido fora da perspectiva do Criador. Nas artes, por exemplo, nós vamos perceber isso com muita clareza. Não existe nenhuma obra, nenhuma escultura, nenhum quadro, absolutamente nenhuma manifestação artística que tenha sentido fora da perspectiva do seu Criador. E o homem também é assim. A dignidade do ser humano é nítida quando observada a glória do Criador. Então, o texto de Gênesis mostra com muita clareza para nós como que foi feito o ser humano assim, tão notável, tão digno, tão cheio de honra. Mas aí tem o não. E para que serve esse não? Para estabelecer uma diferença entre Criador e criatura. O que nós estamos percebendo aqui é o seguinte: Deus dá a ordem, o homem tem de obedecer. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Adão, tudo bem, imagem, semelhança, atributos comunicáveis, qualidades que são minhas, eu coloquei em você quando te criei, tudo muito bacana. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu sou Deus e você é homem. Então vamos estabelecer aqui uma diferença. Vamos respeitar esta diferença de posições. Vamos considerar esta hierarquia. Então, para isto serve o não. Para você não se divinizar. Para você saber que, embora tão bem tratado por Deus, desde o momento da criação, e por que não dizer antes mesmo disto, na eternidade, você continua sendo humano. Deus é Ele. Você é simples homem. Pastor, mas isto é óbvio. Não precisava. Meus irmãos, nós estamos no tempo em que sabemos coisas muito profundas, mas erramos sempre no óbvio. Então precisamos ter muita atenção com as coisas que são elementares, que são muito sabidas, que são banais. Porque desde que o homem foi tentado pela primeira vez, ele é tentado a se divinizar. Quando a serpente vai lá conversar com Eva, ela diz assim: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Estão vendo? A tentativa de se equiparar. Você passa um pouco as páginas da Bíblia e vai encontrar o episódio da Torre de Babel, em que as pessoas dizem assim: pessoal, vamos juntar aqui e vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Por que ninguém diz assim: vamos construir uma torre cujo topo chega até lá nos céus para a gente conhecer a Deus? Não. O negócio é o seguinte: vamos construir uma torre para a gente subir lá, fazer Deus descer e o nosso nome fique lá. Todo pecado é soberbo. Todo pecado é uma tentativa de
tirar Deus do trono e colocar a si próprio. E você atravessa todas as páginas bíblicas e vai chegar lá em Apocalipse e vai encontrar o tão temido número 666, né? Aquele número que se falar de noite, se na hora de dormir, o menino nem dorme, né? De tanto pavor. 666. O que é o 666? É uma dízima periódica. É o 6, o homem, que quer ser 7, Deus. Nada de novo sobre a face da terra. Por isso você precisa do não. Porque você não é Deus, não, meu filho. E ninguém está aqui para te adorar. Você tem de se manter humano. Ah, mas eu sou crente, pastor. Eu não vou querer me divinizar, não. Ah, não vai não, é? Existem teologias que são preparadas para isso. Jesus assumiu a natureza humana para você assumir a natureza divina. Raciocínios desse tipo entre pessoas que se dizem cristãs. Irmãos, nós precisamos da palavra não para a gente, sabe, menos um pouquinho, menos. Deus é que é Deus. A maioria dos evangélicos brasileiros ainda considera que eu posso resistir à vontade de Deus, que eu posso escolher entre ser salvo ou não, e que eu posso manter a minha salvação. Enquanto nós sistematicamente aprendemos e ensinamos no ambiente presbiteriano, que você não pode nada. Você foi salvo porque Deus te escolheu lá na eternidade, pela livre vontade dele. Não porque ele tivesse visto algo de bom ou aceitável em seu ser. Ele te amou. Ele determinou a sua salvação. Ele realizou a sua salvação. E você é simplesmente alvo desta obra e precisa ser agradecido por isto, sem qualquer atitude para glorificar a si mesmo. Você só continua sendo salvo porque Deus é fiel. Ele é que é Deus. Ele é Deus e você é humano. E dependesse de você, tudo já tinha se perdido. Lembre-se, você precisa da palavra não para preservar a sua humanidade. Só para isso? Não, é claro que não. Oxi, tem mais não. Por que é importante o não? Para que você precisa da palavra não? Você precisa da palavra não para preservar a sua integridade. Sim. Como assim? No texto bíblico é dito que no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. O que é isso? Bom, nós somos uma unidade de corpo e alma, né? Ou para usar um termo um pouquinho mais nobre, nós somos uma unidade psicossomática. O pó, o fôlego, de tal maneira que a gente não sabe mais definir onde começa um e termina o outro, onde termina o outro e começa o outro. É uma unidade. Somos uma unidade em todo o tempo da nossa vida, exceto no momento da morte, que aí o pó volta à sepultura e o espírito a Deus que o deu. Esse rompimento, essa ruptura é temporária, porque quando Cristo voltar, nós continuaremos a ser uma unidade de corpo e alma, porque ele vai ressuscitar o nosso corpo. Ele vai nos ressuscitar. Então nós fomos criados e viveremos eternamente nessa estrutura de unidade psicossomática. Mas o não, aqui no texto, evita o quê? Evita a morte. Ele preserva a sua integridade, para você ficar inteiro. Simples assim, não há nada de difícil entendimento aqui, não, é muito claro. Então, é assim mesmo. Você precisa do não para se manter vivo. O não preserva a nossa integridade. É claro, né, meus irmãos, que quando a serpente foi lá fazer o seu trabalhinho sujo, ela disse o contrário para Eva, né? Ela disse assim que, Eva, se você comer desse fruto aí, seus olhos vão se abrir. Imagina a sua compreensão da realidade, a sua cosmovisão. Imagina o que você vai entender. Imagina o seu progresso. Todo pecado promete progresso, realização, satisfação, felicidade, essas coisas. E nunca cumpre a sua promessa. Progresso, meus irmãos, na verdade, é algo que a gente só consegue se a gente caminhar tão para frente que a gente recuar até a cruz. Só lá é que há um verdadeiro progresso para a nossa vida. Mas aí, vem Deus e diz, não comerás, não comerás. E esse não é uma proteção. É a mesma coisa que você falava para o seu menino, meu filho, não coloca o dedo aí na tomada, não. Não põe, não. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de arrancar alguém de uma tomada, de um menino, por exemplo, o menino está lá grudado na tomada e você que está perto. Eu já tirei uma vez. Fui imprudente porque fui lá e arranquei assim. Dizem que não pode, né? Mas você fala para o menino, não faça isso, o menino vai lá. Que coisa, sou. E Deus está dizendo, você vai morrer. Ó, menino, não come não. Ah, vou comer só um pedacinho. Então come, bobo. Vai lá. E essa palavra que Deus diz aqui, ela parece muito chata. Muito chata, porque tem uma árvore lá e Deus fala assim, não vai comer. E se perguntasse, não perguntaram, mas por quê? Porque eu não quero.
As pessoas acham que Deus não pode dizer assim, eu não quero. É só você que pode ter querer. Só você que pode ter vontade. Quer dizer, então Deus não pode? Deus nunca pode dizer para você, eu não quero que você faça isso. Ah, que bacana, hein? Você está podendo mais do que Deus. Que bonito. Queria eu me igualar a você. E aí, aqui, nós temos um não. E todo não parece antipático. E não tem passagem da Bíblia mais carregada de não do que aquela lá que tem o... Como é que chama aquele texto lá do... Não tem no livro do Êxodo, meus irmãos? Não tem? Não tem um negócio... Não tem um texto lá assim? O que tem lá mesmo? Os 10 mandamentos. Aquele texto não, gente. Não vamos nem ler aqui não, porque é tudo não, não, não e não. Hã? E até hoje você que é crente, olha só, você tem mais de 50 anos de crente, até os adolescentes aqui têm uns 60, 70 anos de vida cristã e continuam achando aquele texto chato. Para com isso, rapaz. Aquele texto, o decálogo, os 10 mandamentos, são texto da sua proteção. São texto dos seus direitos. Imagina a nossa sociedade sem aquele não, 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 não. Porque lá fala assim, por exemplo, não terás outros deuses, não farás para ti. Né? Não tem palavras assim? Vamos só lembrar por alto, gente. Porque é muito não ali, tá? Não furtarás. Ó, poxa vida. Nem furtar a gente pode, só. Que coisa, que coisa. Pois saiba que aquilo ali é a nossa segurança social, inclusive. Porque os 10 mandamentos, o texto que parece mais chato da Bíblia, é o texto que te dá direito a culto, que te dá direito à verdade, que te dá direito à vida familiar, que te dá direito à sua integridade física, porque ninguém pode te matar, que te dá direito à propriedade. São os meus direitos. Se você não quer os 10 mandamentos, problema seu, mas eu quero. Porque eu não posso viver numa sociedade sem essa proteção do não. Senão eu não consigo sobreviver. Você precisa da palavra não para preservar a sua integridade. Senão você morre, meu filho. E amanhã faz 2 dias. Você precisa da palavra não para preservar a sua humanidade, para preservar a sua integridade. E tem mais? Tem. Tem mais. Para preservar a sua criatividade. Olha como é que o texto fala. É engraçado que Deus vai dar uma ordem proibindo alguma coisa, né? E ele começa assim, de toda árvore. Pensa comigo, árvore. Pé de que tinha lá, hein, gente? Será, hein? Hein? De toda árvore. O pessoal lembra logo da maçã, né? Pera. Que mais? Você não entende de árvore, não, e daí? Eita! Hein? Mamão. Laranja. Mexerica. Olha nós na roça em Minas Gerais, né? Limão. De toda. Você pode de tudo, Adriano. Que não mais engraçado, né? O não começa te possibilitando uma série de coisas. De toda. Você pode tudo. Só um.
que não. A gente não percebe, meus irmãos, com tanta facilidade assim, por causa de tantas vezes mal falado esse texto, mas esse não que Deus nos dá aqui amplia as nossas possibilidades no mundo. É você inserido numa criação com inúmeras possibilidades de ação em qualquer área, não somente na alimentação. Eu penso que aqui entre nós deve ter alguém que entenda de nutrição. Deve ter algum nutricionista por aqui. Isso é fantástico. Esse universo da nutrição é encantador. Olha quantas possibilidades. Você não entende de nutrição, mas entende de culinária. Muito bem. Olha quantos processos. Olha quantos ingredientes. Olha os insumos. Olha as técnicas. Olha o formato. Olha a ordem que você insere as coisas no processo da confecção do alimento. Tudo altera no resultado. Quantas possibilidades! Olha a sua criatividade aí. Todo mundo tem uma receita de pão. Todo mundo tem uma receita de bolo. No trabalho, quantas possibilidades para trabalhar? Trabalho não é consequência do pecado. Ele já estava lá, né? No Éden, né? O homem já estava trabalhando. Graças a Deus, porque à toa não dava, né? Então, quantas possibilidades de trabalho. E hoje, eu lembro quando eu era menino, que quando o pessoal falava assim, engenheiro, a gente entendia assim, que engenheiro era simplesmente alguém que ou trabalhava na questão de construção civil, né? Ia fazer casas, projetos. Meu pai, por exemplo, fazia isso. Né? Então, ou algum outro tipo de engenharia. Hoje, se você quer ser engenheiro, você tem que fazer faculdade de engenharia para entender qual é a engenharia que você quer praticar depois. Tantas são as possibilidades de engenharia. Medicina. Ele quer ser médico, mas médico de que parte? De que nervo? De que dedinho? São muitas possibilidades, mas para você conseguir se exercitar com segurança no meio dessas inúmeras possibilidades, você precisa do não. Porque senão sua carreira na nutrição, na engenharia, na medicina, ou em que área que for, termina antes mesmo de começar. E hoje nós estamos em um ambiente realmente de muitas possibilidades, de lazer, de estudo, de trabalho, e uma sociedade que é muito permissiva e que muitas vezes nos impede de pronunciar a palavra não. Você não tem direito a ter conceitos que fujam daquilo que, pelo menos pretensamente, é a opinião da maioria. Então, se algum tipo de comportamento é tido como esporte, você não tem o direito mais de questionar, porque ficou sacralizado. É esporte, é sagrado. Então, do mesmo jeito que pode ser futebol, pode ser Fórmula 1, pode ser boxe, pode ser jogar pedra na vidraça dos vizinhos. Se recebeu o nome de esporte, você está proibido de dizer que está errado porque é sagrado. Se recebeu o nome de arte, da mesma forma.
se teve esse batismo, entre aspas, você não pode falar não. E a nossa sociedade vai caminhando assim, desembestada, porque não sabe o valor da palavra não. Então, o que eu quero com vocês nessa noite? Não. Só isso. Lembra de que você precisa do não, inclusive de Deus, para você saber que você é humano. Ele é Deus. Para você poupar sua vida e para você ter uma vida muito mais ampla, muito mais prazerosa, muito mais plena sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe.